Olá, meus irmãos, meus amigos. Como mencionamos ontem, nos guetos a vida era desumana. Então, foi-se não aprimorando, mas aumentando a questão dos guetos, até chegar nos guetos nazistas. Os nazistas já eram um preparo para o extermínio. Mas ainda vamos mencionar aqui os guetos na Espanha, como eles funcionavam. Presta bem atenção aí, ó. Na Espanha, os judeus viviam desde o século XIII em juderias providas de muros e portões de proteção. No século XV, os frades na Itália começaram a pressionar no sentido de uma segregação afetiva dos judeus. Em 1555, o Papa Paulo IV ordenou que os judeus nos estados papais deviam viver em quarteirões separados, o que foi imediatamente levado a efeito em Roma e tornou-se regra para toda a Itália. No decorrer da geração seguinte, o nome gueto era agora universalmente aplicado. A instituição tornou-se comum também na Alemanha, em Praga e em algumas cidades polonesas. Era uma cidade dentro de uma cidade, desfrutando de certo grau de autonomia e de vigorosa vida espiritual e intelectual. Era, porém, insalubre, superpovoada, visto que sua área não podia expandir-se, e sujeita frequentemente a incêndios. Além do mais, o sistema de gueto era, com frequência, acompanhado pelo batismo forçado, o uso da insígnia de judeus, sermões de conversão, restrições profissionais e etc. Parecia uma certa liberdade, mas uma liberdade com dezenas, centenas de restrições. Os judeus não tinham liberdade. Eles acabavam estando um pouco livres daquela carnificina que ocorreu com parte da Inquisição, mas, de qualquer maneira, eles não estavam livres. Continuavam correndo os riscos. Vamos chegar nos guetos nazistas. Então era um preparo para a morte, para o extermínio da nação de Israel. Então, volta um pouquinho. No ano 70, General Tito invade Jerusalém, invade Israel. Israel é disperso pelo mundo. Israel fica sem um país. Israel fica sem a sua terra natal. Mas as profecias bíblicas diziam que isso iria acontecer e que Israel voltaria à sua terra natal um dia. Nós, brevemente agora, vamos tratar de 14 de maio de 1948, quando Israel volta à sua terra natal. Nesse período que Israel estava disperso, todas essas catástrofes, esse sofrimento ocorreu sobre Israel. Então a história precisa mostrar isso, para depois entender e não condenar Israel. Então é preciso compreender que a nação de Israel é um dos pilares da história do mundo. Sem Israel não há história. E Israel é a menina dos olhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o nosso entendimento a compreender a verdade e ficar do lado certo, o lado do Deus de Israel. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais esse momento. Abençoa cada família que assiste e ouve estas mensagens. Ajuda na divulgação, que elas possam chegar até os confins da terra, para que muito mais pessoas possam entender e compreender a verdade sobre Israel. Assim eu te peço e te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.